Olá, boa noite. O agora ex-presidente do Paraguai renunciou ao cargo para assumir uma vaga no Senado. O multimilionário, conhecido como o Rei do Tabaco Paraguaio, migrou para o Legislativo para prolongar por mais um mandato o foro privilegiado de que já dispõe. O caso reflete apenas mais um episódio dos longos e trágicos casos de corrupção envolvendo líderes políticos da região. Na última semana de maio, o agora ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, renunciou ao cargo. A renúncia, que veio por meio de uma carta ao Congresso do Paraguai, acontece 3 meses antes de Cartes transferir o poder ao presidente eleito Mário Benítez. Isso porque Cartes pretende assumir o cargo de senador, para o qual foi eleito em 22 de abril, no dia 30 de junho. Já Benítez, que também venceu as eleições de abril, só deve tomar posse como presidente do Paraguai no dia 15 de agosto. No ano passado, o conservador multimilionário Horácio Cartes tentou aprovar uma reforma constitucional que abriria caminho para a própria reeleição. Mas, com a repercussão negativa, Cartes desistiu da tentativa e se lançou como candidato ao Senado. A Constituinte Paraguaia de 1992 proíbe a reeleição do presidente e familiares até o 4º grau de parentesco. A carta anterior, vigente durante a ditadura de Alfredo Stroessner, admitia a reeleição indefinida. A decisão de Cartes é inédita e polêmica. Juristas e opositores consideram que a situação viola a Constituição do Paraguai. Acontece que, como ex-presidente, Cartes já tem direito a um assento vitalício no Senado do país. O cargo é honorífico e dá direito à voz, mas não a voto. Mas o empresário, líder do Partido Colorado, conseguiu uma autorização da Justiça Eleitoral para concorrer nas últimas eleições. Ganhou e agora quer assumir o cargo. E como o mandato do Executivo só termina em agosto e o mandato do Legislativo começa em junho, decidiu renunciar. Pelo Twitter, Cartes disse que renuncia para continuar servindo o país no Senado, cumprindo a vontade do povo expressa nas urnas. O tweet foi acompanhado pela carta de Cartes ao Congresso, mas o efeito não é imediato. O parlamento paraguaio ainda precisa discutir a decisão. Em 2008, o ex-presidente Nicanor Duarte, do mesmo partido de Cartes, também tentou renunciar ao cargo de presidente para assumir o de senador, mas o pedido foi negado pelo Congresso. De qualquer maneira, a manobra política de Horácio Cartes permite que ele assuma como senador ativo e prolongue o próprio foro privilegiado por mais 5 anos. O Rei do Tabaco Paraguaio vem enfrentando várias manchetes negativas da imprensa nacional e estrangeira. Cartes é alvo de diversas suspeitas sobre envolvimento com uma rede internacional de contrabando de tabaco. Além disso, o empresário também possui íntimo relacionamento com Dario Messer, e o chamado amigo da alma do presidente paraguaio é investigado por ser um dos supostos líderes da maior rede de lavagem de dinheiro da história do Brasil. O presidente paraguaio não é o primeiro e provavelmente não será o último a ter a imagem arranhada por escândalos de corrupção. A maioria deles, na América Latina, ligados à empreiteira brasileira Odebrecht e às investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal Brasileira. No Peru, por exemplo, Pedro Pablo Kuczynski se tornou o primeiro presidente em exercício a renunciar. PPK deixou o governo peruano depois de ter o nome vinculado a Odebrecht. A companhia brasileira admitiu ter pagado quase 5 milhões de dólares a empresas consultoras ligadas ao agora ex-chefe de Estado peruano. Os pagamentos aconteceram entre os anos de 2004 e 2013. No período, Pedro Pablo Kuczynski era ministro de governo.
Além disso, a empreiteira disse que repassou dinheiro para todas as campanhas eleitorais do Peru entre 2006 e 2011. O ex-presidente Ollanta Humala e a esposa dele, Nadine Heredia, estão presos. As acusações contra Humala se referem a duas tentativas de concorrer à presidência. A primeira em 2006 e a segunda em 2011. Nos dois casos, a Odebrecht teria pagado dinheiro não declarado para a campanha, num total de 3 milhões de dólares. Segundo as declarações da própria empreiteira, entre 2005 e 2014 foram pagos cerca de 29 milhões de dólares em propinas só no Peru. Investimento que se mostrou bastante lucrativo. Isso porque, ao todo, a empresa brasileira que opera há 4 décadas no país andino obteve contratos no valor de 12 bilhões. E, além disso, políticos de pelo menos outros 4 países da América Latina também estão envolvidos em casos semelhantes. Bom, e para a gente aprofundar um pouco mais essa conversa, eu recebo aqui dentro do estúdio hoje o doutor Rodrigo Prando. Prando, muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui mais uma vez, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você novamente, obrigado. Eu agradeço também a Mackenzie, a Universidade Mackenzie, onde o professor Rodrigo Prando trabalha e que gentilmente permitiu que ele estivesse aqui com a gente hoje. Prando, a gente começa falando do Paraguai, porque é quem está no centro agora, mas cada hora a gente tem um país na América Latina envolvido ou mergulhado em terríveis casos de corrupção. O Horácio Cartes está aí, acaba de fazer uma manobra política para deixar a presidência e assumir o legislativo na tentativa de ter um fôlego a mais enquanto consegue se proteger por trás do foro privilegiado. Isso. Bom, você perceba que essa questão do foro privilegiado não é uma discussão brasileira, né? Ela também está colocada em outros países. E a própria noção de foro privilegiado, ela vai de encontro a algo que negaria a própria noção de democracia e de república, que é, na verdade, o quê? A igualdade perante a lei. Então, se nós formos pensar na história da América Latina, são todos países colonizados. Então, você tem uma América hispânica e uma América portuguesa, que no caso o Brasil, os outros países de colonização hispânica. Mas num caso ou no outro, chega uma burocracia, chega um poder do Estado vindo de fora. É quase que algo extraterrestre para os povos latino-americanos a chegada daquelas burocracias estatais. Com isso, você reforçou também uma questão, que é o que? O trabalho compulsório, muitas vezes de escravos, ou em outros lugares a eliminação dos povos autóctones. Nós estamos falando aí da América Hispânica, que no limite aí dizimou a população indígena em grande parte por conta desse período colonial. Isso fez com que essas sociedades se amalgamaram, ou seja, elas foram cimentadas numa clara noção de diferenciação entre os seres humanos. É aquilo que nós chamamos na sociologia ou na política de sociedades estamentais. Dificilmente você muda de posição social. Então, existe aqueles que são de cima e aqueles que estão abaixo. Os de cima têm tudo, os de baixo apenas a obrigação de trabalhar. Isso aí acabou se incrustando dentro da cultura latino-americana de você olhar as pessoas com certo desdém. Uns podem tudo e outros quase nunca podem nada. A gente tem, no caso do Paraguai, uma coisa bastante interessante dentro da política, porque o Partido Colorado, o partido do Horácio Cartes, é o partido que governa o país desde 48, se não me engano. São muitos anos. São muitos anos. 4 décadas, talvez, não, mais do que isso, quase 60 e poucos anos. Não. E esse tipo de coisa acaba sendo um risco para um país, a falta de alternância? Aí que está. Um dos elementos essenciais da democracia não é apenas votar. Porque parece que você ter a votação, ela já é aquilo que consagra a democracia. A democracia se consagra na eleição como um momento de festa cívica, mas tem outros elementos, como a transparência em relação ao poder, como a rotatividade no poder. Então, quando você pensa, por exemplo, lá com Montesquieu, o Barão de Montesquieu, que pensou a divisão tripartite do poder executivo, legislativo e judiciário, ele dizia ali o seguinte: só um poder tem condição de frear outro poder. Então, um poder cuida de outro poder, a fim de você ter uma harmonia. Se você não tem a rotatividade no poder, você acaba justamente permitindo que exista uma ligação umbilical entre os poderosos e a iniciativa privada. E aí você cria o elemento propício, digamos, um caldo muito fértil para
crescimento da corrupção em todos os níveis, do micro ao macro nível. Verdade. A gente tem acompanhado, desde que a Lava Jato começou aqui no Brasil, a gente tem visto que o problema da corrupção não é nosso unicamente, né? Quer dizer, isso todo mundo sabia, mas a gente tinha aqui na Lava Jato aquela questão com a Odebrecht, as grandes construtoras. E a Odebrecht envolvida com praticamente todos os países da América Latina também. Sim, e aí vale ressaltar o seguinte, a sociedade contemporânea é uma sociedade conectada em rede, então tudo está conectado em tempo real. Não seria surpresa que o crime também assim estivesse. Qual foi o grande avanço da Lava Jato? Primeiro, ela passou a investigar também conectada em rede. Então, assim, aqueles juízes que são especializados em lavagem de dinheiro, em procurar a origem e o caminho que o dinheiro faz, então eles são especialistas nisso. Mas aqueles procuradores que, inclusive, têm influência em inglês, puderam com isso se relacionar com outras instituições do mesmo âmbito judiciário em outros países. Aí você percebeu que a Odebrecht, embora seja brasileira, ela tem ramificações e nesta relação que há pouco eu falei, ligada do setor público com o setor privado, se espraiando por vários outros países. E não só no Brasil, mas também fora do Brasil, como no continente africano. Sim. Então, veja só, você tem aí uma rede global de corrupção e não à toa que na matéria você coloca lá como um amigo do presidente alguém que faz a lavagem de dinheiro. Então isso tudo está relacionado. Então você hoje investiga de maneira o quê? Em rede, por uma teia de relações ilegais. E além de tudo, o que permitiu conhecer isso foram as delações premiadas. Em que pese que há alguns excessos, muitas vezes, daquele que delata e não comprova, mas aquele que está dentro de um esquema de corrupção, numa posição de liderança do topo, como por exemplo o empreiteiro, o dono da empreiteira, se você não tem ali aquele que participa comentando e contando, você não consegue pegar os detalhes, porque no fundo, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio não se assina. Então tudo isso é uma rede obscura de desvio de recursos públicos para finalidades privadas. Verdade. A gente tem que ir para o intervalo, professor, mas a gente volta já para você de casa acompanhar e ver que essa realidade não é só do Paraguai, como a gente já comentou aqui, outros países da América Latina também sofrem com a corrupção e também com renúncias de presidentes. A gente volta em 2 minutos.